Arbitrium Produtora apresenta Koalando no Espaço. Cada jogo que eu participava aumentava a minha vontade de ser a pessoa que joga, de conhecer as cartas, de querer jogar para alguém e para mim mesma. Então, esse interesse foi gradual e desde meu primeiro contato eu comecei a querer muito saber mais, me interessar mais e querer ser a taróloga e não só a pessoa que consulta. Agora eu te entendi. Então me diz uma coisa, quais foram os motivos que fizeram tu se apaixonar por tarô e virar uma taróloga, né? Porque como tu mesmo falou, muitas coisas que acontecem no tarô a gente não sabe, os leigos não sabem, né? E acham que vai descer um espírito, vai aparecer um cara de branco do teu lado, vai botar a mão na tua cabeça e vai falar as coisas pra ti. Mas não é bem assim, né? Então, quais foram os motivos que fizeram tu se apaixonar por tarô e levar o tarô pra tua vida? Sou totalmente suspeita para falar do porquê gosto de tarô. Mas vamos lá. Eu acho interessante quando ele se torna uma ferramenta para o autoconhecimento. Isso acontece quando eu jogo para entender os processos passados, se isso cair numa jogada, e entender os processos presentes. Essa é uma forma de acessar o meu subconsciente, que é onde ficam aquelas memórias que a gente não tem fácil acesso, e assim entender e receber alguma resposta do que poderia estar me travando. É nesse momento que alguns consulentes fecham com as minhas ideias e outros não. O tarô é para o autoconhecimento, então ele vai te dar os caminhos para que depois do jogo tu reflita sobre a situação, sabe? O tarô vai surgir como uma dica só, ele não vai te dar uma verdade absoluta de é isso, é aquilo, isso não existe. Aí que entra as pessoas que querem uma resposta pronta, querem o sim, o não, e isso não vai acontecer. Ele é feito de modo para que tu pense e procure tuas soluções, te coloca como dono da tua vida e não mais como aquela vítima de todas as circunstâncias. É aí que tu vai pegar as rédeas da tua vida e vai assumir elas. E tudo isso que tu falou tem a ver com o baralho que tu tá usando na hora que tu tá jogando, né? Qual baralho que tu costuma usar? Bah, Will, esse papo de baralho vai longe. Hoje em dia existem diversos, tipo o de Osho, de Rider-Waite, sei lá se eu tô falando certo isso, das bruxas, das fadas, dos anjos, e é um montão. Mas o que eu uso é o de Marselha, é um baseado no de Marselha. Então é importante prestar atenção nisso, porque muitos significados podem ser o que o autor tem. Então, a visão do autor sobre o baralho, sobre o tarô. Então, por isso que é muito importante que o tarólogo estude, pesquise em várias fontes, tenha um conhecimento mais amplo, queira estudar por vários livros para que se possa ter um bom conhecimento ali dos significados das cartas. Até queria destacar aqui a diferença do tarô para um baralho cigano, por exemplo. No cigano, sim, tu vai ter uma previsão aí do futuro, porque acredite-se que as ciganas têm ali o poder do oculto, né? O que não acontece no tarô. Mas aí, vamos falar uma coisa. Tem tarólogo que usa o tarô para jogar para o futuro. Tudo bem por isso, mas não é minha linha de pensamento. Como eu uso para autoconhecimento, eu gosto apenas de indicar caminhos do que tu poderia fazer na situação ou do que tu não poderia fazer. Eu acho que é mais válido usar dessa forma do que prever um futuro que no fim só te gera ansiedade e te traz só coisa ruim. Sabe que esse lado místico do tarô não é de hoje, né? É engraçado que lá por volta de 1300 e bolinha já se proibiu os religiosos a usarem as cartas. E por que será, né? É gerado um grande medo sobre o tarô, de que os grandes segredos fossem revelados
E, não sou dessa linha de pensamento e eu quebro um pouco esse lado místico que tem jogar uma cartinha pra pessoa. E eu acho que mesmo tu jogando uma cartinha pra pessoa, como tu mesmo falou, né? Tu deve aprender muita coisa depois de cada jogo. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente e ninguém é igual, né? Então, tu deve ver muita coisa nas cartas. O que tu acaba tirando de aprendizado e novas experiências depois de jogar? Disso tu tem razão. Aqui com o senhor Márcio Paz, radialista, há muitos anos, né? 30 anos. É um bom tempo, né? Deu pra ver bastante gente lá já. Nossa, velho, muita gente. Muitas entrevistas, conheci muita gente legal, muito legal. Não sei se tu te lembra quando a gente se conheceu lá em 2016. Eu me lembro que tu ia lá roubar meu mate. Uma erva muito boa, muito gostosa. Uma erva defumada. Exatamente, lembro até hoje dessa erva. E me diz uma coisa, Márcio, como é que tá as manhãs lá na RBS com a pandemia? Cara, eu sou uma das poucas pessoas que estou fazendo trabalho presencial, né? Por exemplo, os comunicadores da Gaúcha estão 100% em casa. Mas eles têm essa possibilidade porque eles têm operadores, né? Na 102, nós somos nossos próprios operadores, né? Então dificulta um pouco, tem que disponibilizar mais uma pessoa para ficar no meu lugar, então não tem porquê. Né? Só substituir eu não ir e outra pessoa, então, né? Mas enfim. Cara, eu acho que a gente faz um papel importante ali com o entretenimento pra dar uma aliviada na tensão das pessoas, mas eu te confesso que é bem punk, assim, sabe? Tu sair de casa todos os dias, tu fica com medo de apertar o botão do elevador no trabalho lá, apesar de que tá sendo tudo... Bate um medinho. Bate um medão, na verdade. A RBS está tendo o extremo cuidado, assim, sabe? Com higienização, com limpeza, com asepsia e tudo lá e tal. Mas a gente tá lidando com um inimigo invisível, né, cara? E desconhecido. E eu já perdi 2 amigos pro Covid e agora há pouco um amigo foi hospitalizado, voltou para casa já, tá se recuperando, graças a Deus. Então, essas coisas que batem forte, sabe, nessa história da pandemia. É um desconhecido. Eu quero que passe logo, só para todo mundo poder ter um pouco mais de paz. Não, vai passar, isso vai passar, tenho certeza que vai passar, não sei quando, mas vai passar, né? Eu vi que o estado de São Paulo comprou 5 milhões de vacinas, se eu não me engano. Já da China. Então vamos esperar o nosso governador comprar as vacinas para vacinar todo mundo e melhorar isso rápido, né? Mas lá nas rádios tá indo muita gente de fora fazer entrevista lá ou foi cortado isso? Não vai ninguém. Não vai ninguém. Só entra no prédio as pessoas que trabalham lá e um número reduzidíssimo, assim, de pessoas. Sim. Por volta de 30%, acho, das pessoas que estão indo presencial, né? Sim. E ali na esquina da Érico com né? Ipiranga. E é um baita de um prédio lá, né? É um baita de um prédio lá, né? É um baita prédio. Não vai quase ninguém. Cara, se tu olha a redação da 0 Hora, assim, que é uma redação gigantesca, a redação da Gaúcha ZH, é uma sala gigantesca, assim, cara. E tá completamente vazia. É uma coisa impressionante, parece cena de filme, assim, sabe? Sim. E tu em casa com a tua filhinha, que tem 5 anos, 4 anos? Não, a Maria Antônia tem 13, ela faz 4 no dia 1º de dezembro. Bah, tá perto então. Tá pertinho, vai fazer 4 anos. Como é que tá sendo essa questão? Tu e ela, tua esposa e ela, vocês com ela, né, na verdade? Cara, a gente sempre foi muito caseiro. Eu, a Ali, e depois que veio a Maria Antônia, a gente ficou mais caseiro ainda. A Ali costuma dizer que ela vive a pandemia há 3 anos. Esse é um confinamento, não a pandemia, mas um confinamento há 3 anos, porque a Ali trabalhava numa agência de publicidade e quando a Mariana nasceu, ela foi demitida. Aquelas cruéis, assim, que fazem com as mulheres, né? Sim. Da gravidez. A gente diz que a lei foi feita por homens, né? Então, a mulher, quando sai de licença maternidade, o homem que fez a lei, lá, que cumpre a lei e tal, agora voltou da maternidade, demite.
E isso acontece muito, né, cara, com muitas mulheres desse país, e não foi diferente com a Ali. Como a Ali também é fotógrafa, a gente resolveu que a Ali ficaria mais com a Maria Antônia e se dedicaria à fotografia, que é a paixão dela. Ela trabalhava com produção eletrônica nessa agência, mas acabou virando o Rock de Galpão, que eu inaugurei junto. Que é um baita de um projeto, né? Que era no começo, era com o Neto Fagundes. Virou muito tempo com o Neto. Depois eu acabei indo para a National Kid, que era outra banda também, que era a banda residente da Dado Beer. Para quem tá ouvindo, não é de Porto Alegre, não sabe, Dado Beer foi uma casa noturna. Hoje em dia é um restaurante, mas foi uma casa noturna durante muitos anos em Porto Alegre, que por mais dividisse os gostos ou não, era uma casa de música ao vivo. E com uma estrutura muito boa para se tocar ao vivo. Então eu fiquei 6 anos dividindo essas duas bandas no Dado Beer. Era uma vida muito, muito legal, cara. Era muito bacana. Eu tenho ótimas lembranças dessa época que eu chegava ali. Era como se fosse bater um ponto, porque o palco era o mesmo, mas era divertido pra caramba. Eu me lembro que eu saía de casa às 10h30 da noite, voltava pra casa às 2 da manhã. Era um trabalho super bacana. E eu tava tocando ao mesmo tempo, e gerindo a minha vida, e gerindo tudo. Até que em 2006, claro, eu tinha Abril já, não posso matar Abril nessa história, né? Em 2004, depois de ouvir o Amberlin e ouvir o que não era o emocore, e sim só o emo, e foi realmente um estilo que me pegou de jeito, e aí as bandas que entraram nessa história junto com o Amberlin, como o Emery, como o Copeland, como o Seiozinho, enfim, eu comecei a ouvir aquilo e falei, não, agora eu quero ter uma banda porque eu compunha já, só que eu era muito igual a Saddam Kane, e ter outra Saddam Kane não adiantava, então a Abril vinha com essa coisa do cara que ouvia essas bandas, compunha desse jeito, mas instrumentalmente estava mais baseado nessa geração nova americana que estava saindo, e mais especificamente da Flórida, e que estava ouvindo, que veio depois, que o maior exponencial deles foi o Paramore, né? E então assim, estava muito interessado nisso, então isso veio a Abril, o que é engraçado porque o disco da Abril foi feito e foi composto em 3 meses por mim, né? Foi o disco mais rápido que eu fiz na vida até hoje, assim. E é um disco muito bom, cara. Cara, eu ouço ele, acho bom. Eu só não acho que ele... Não sei se hoje em dia ele condiz com o que eu falo. Porque a minha vida é muito... Não sei se tu viu no YouTube, mas tem 2 discos da Abril no YouTube. Não, na verdade, o disco real verdadeiro da Abril, só tem um. E o outro são demos que vazaram. Que é uma capa amarela, né? O capa amarela, o que te faz feliz, que é o de verdade. Que é o real. E tem um branco, com uma capa branca que é de demo. Não, mas a capa do demo, se forem as demos, tá tudo bem. Mas é que tem músicas aí que eram pra ser demos do segundo disco que acabaram vazando depois que eu entrei na Fresno. Né? Sim. Tem aquele pack que é Não Mais, Velhas Novidades, Youth, músicas que só tinha no meu poder, claro que eu acabei passando pra alguém, e esse alguém na época acabou passando na frente. E tu não pensa em regravar essas músicas? Cara, eu me sinto muito velho pra falar disso hoje em dia. Eu acho que se nessa época eu tivesse a oportunidade de ter gravado elas, eu não teria me arrependido nem um pouco, mas hoje em dia não me parece mais a coisa que eu faria, assim, honestamente. Mas tu pegar e fazer a tua releitura pros dias atuais, entendeu? Botar a tua cara numa música que tu fez com 18 anos. Mas, por exemplo, aí tem um exemplo fantástico que é Sinto Muito Blues, que é uma música que eu vou estar tocando com 60 anos e vou achar atual. Agora, eu não sei se as músicas que eu fiz pra Abril na época, pelo tipo de sentimento que eu tinha, elas são válidas hoje para um cara de 38 anos. Quer dizer, né? E acho que se a gente voltasse por um milagre do destino a morar na mesma cidade, os 4, e fazer música junto de novo, seria muito diferente do que era. Claro. Também. Então, às vezes, a mágica tá nessas demos, tipo, da galera que vai ficar imaginando como seria uma coisa que nunca vai ser. Sim. Porque quem sabe se tivesse acontecido, não seria tão legal. Né? É verdade. Às vezes é assim. O ser humano é estranho nesse sentido, ele se sabota nisso. Eu acho que se a gente tivesse lançado esse segundo disco da Abril, que era para se chamar Cinzas de Outono, que tem essas músicas aí de demo que o pessoal conhece, eu não sei se ele seria tão legal para essa galera como ele é hoje. E aí, claro, nesse meio tempo da Abril eu também tinha um computador em casa com software, comecei a gravar algumas coisas, e aí a Fresno me procurou para gravar os discos da Fresno.
E a gente acabou se conhecendo. E foi aí que rolou a amizade. Eu acabei compondo algumas músicas pro Rios da Árvore, que era Onde Está e Outra Vez. E depois disso... E Onde Está tinha sido um grande sucesso da Fresno, porque foi lançado como single e tal. E aí, quando